Segundo relatos, houve um escravo no Brasil que viveu 131 anos e teve 250 filhos. Se isso não for interessante, e imagine a dificuldade de um descendente dele em montar a árvore genealógica da família. Aí pessoal, comecei o vídeo até com uma provocação, né? Mas é claro que no caso vocês vão entender que o caso de escravo é até mais difícil os registros. Mas essa é uma história muito interessante do escravo José Florencio. Eu vou deixar inclusive vídeos aqui que explicam melhor a história, né? Vou deixar na descrição, se você tiver maior interesse, eu vou dar uma pincelada. Por quê? Porque ele era um escravo reprodutor de uma fazenda na região de São Carlos. Então por isso que ele teve esse número, ou pelo menos relata-se, né, que ele teve esse número tão absurdo de filhos. Ele ficou mais conhecido popularmente como Pata Seca e foi escolhido a dedo pelo seu biotipo para ser o escravo reprodutor, né, das demais escravas na fazenda. Isso era uma política para gerar um número alto de escravos e aumentar a mão de obra, né? Então os senhores, né, da fazenda, né, isso em geral no Brasil e em outros locais, tinham essa prática para terem maior número de escravos e com isso maior mão de obra e obviamente mão de obra praticamente de graça, né, porque os escravos trabalhavam sem remuneração. Enfim, vocês sabem toda a história da escravidão. Ele nasceu em 1827 e morreu em 1958. E por ter sido contemplado, né, entre aspas, como escravo reprodutor, ele era poupado de muitas atividades dos demais escravos, que exigiam muito esforço físico, a mão de obra braçal, para que ele pudesse realmente estar em pleno vigor, né, para se reproduzir. E esse é um dos motivos dele ter conseguido viver tanto tempo, já que em geral os escravos, pela vida muito sofrida, não tinham uma vida tão longa. Inclusive, boa parte dos seus filhos trabalharam a vida inteira na lavoura, né, ali na fazenda, e morreram ali relativamente jovens, né? Não tem dados precisos da morte de todos, pelo menos eu não encontrei, mas vários deles não tiveram uma vida longínqua devido aos maus tratos, enfim, ao árduo trabalho, seja homens ou mulheres. Além dos vídeos, que se vocês quiserem maiores informações, tem também uma matéria do G1 com a neta dele, a neta exibindo inclusive a certidão de óbito, comprovando, né, o tempo que ele viveu. Relatos dizem inclusive que ele tinha 2,18 metros de altura, então assim, estava acima da média, né, se diferenciava das pessoas comuns de várias maneiras. Então a sua história ficou marcada, né, por ter vivido muito. As gerações futuras tiveram a oportunidade de colher muitas informações com ele e atualmente virou o nome de rua em São Carlos. Rua Roque José Florencio, que é o nome completo dele, né, o conhecido como Pata Seca. A rua está localizada mais precisamente no distrito de Santa Eudóxia, né, pertencente à cidade de São Carlos. E o interessante disso é que é um distrito com aproximadamente 3.000 pessoas, pouco mais de 3.000 pessoas, e acredita-se que quase um terço dessa população, aproximadamente 1.000 pessoas, tem descendência do Pata Seca, né? Isso é óbvio pelo grande número de filhos que ele teve, e esses filhos também deram netos a ele, né? E pelo menos estima-se percentual. Isso se deve também depois que a escravidão acabou, né? E muitos dos escravos se refugiaram no que seriam espécies de quilombos. Ele conseguiu um pedaço de terra, né? E aí continuou a sua vida. Então esse distrito que se formou ali, né? O que foi se desenvolvendo, tem boa parte dos seus descendentes. E por que gravar um vídeo contando essa história? Primeiro, que é uma história muito interessante. Segundo, que faz sentido para genealogia nós entendermos que algumas vezes existem situações peculiares, né? A termos de curiosidade mesmo, para a gente entender que há famílias maiores, há pessoas com um alto número de descendentes, né? E eu acho muito interessante você
buscar conhecimento com relação a isso, né? Por ponto de vista de genealogia, a curiosidade não é o único da história que há relatos, né, pelo mundo de um número muito grande de descendentes. Mas você imaginar aí que num distrito com 3.000 pessoas, um terço são descendentes dele, tem um significado grande, né?